Mulheres lindas! Isso aí, ó, 7 horas da manhã, estamos aqui para viver esse momento que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Deixa eu só organizar aqui. E aí, como que vocês estão? Liguem as câmeras para eu ver vocês. Se vocês ainda estiverem de pijama, não tem problema. Acredito que algumas mãezinhas estão aí com a correria dos filhos, né? Mas enfim, estou muito feliz e eu estava aqui orando e pedindo para Deus me direcionar, porque esse movimento ele nasceu no meu coração, né? Deus colocou no meu coração. Eu fui um pouquinho resistente. Eu falei, meu Deus, eu tô tão acostumada a fazer aula, né? Lives para pessoas que querem começar no digital, assim como muitas de vocês. Quem aqui é mentora? Coloca aqui no chat para mim. Quem aqui é mentora? Coloca no chat. E aí, quando Deus colocou no meu coração, eu falei, mas Deus, por que para mentoras? Porque Deus foi muito claro. Ele falou, você vai fazer uma live e você vai convidar as mulheres que são mentoras. E aí eu falei, meu Deus, mas por quê? E Deus tem me incomodado muito sobre o verdadeiro propósito. E eu acredito que justamente por esse motivo que essa aula ela vai ser direcionada aqui para vocês. Eu estou muito feliz que somos quase 50 pessoas aqui ao vivo. Foi algo bem relâmpago, né? Eu postei ali ontem e já o grupo já está com mais de 200 pessoas e acredito que nem todo mundo conseguiu estar aqui ao vivo, mas é aquilo que eu falei para vocês no áudio ali no grupo, né? Você vencer o seu cérebro, porque ele vai colocar mil desculpas e vai fazer você não conseguir vencer ou acordar mais cedo ou abrir mão de outra coisa para estar aqui. Mas eu acredito muito que esse movimento nasceu do coração de Deus e cada uma de vocês que está aqui hoje é exatamente porque essa era a vontade dele, essa era a vontade de Deus. Eu estou muito feliz e eu não tenho assim nada planejado. É claro que eu sei o que eu vou falar aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam que tudo que sair de mim aqui, tudo que fluir nessa aula, eu realmente espero que transborde na vida de vocês e que vocês consigam entender e abraçar com o coração. Então, a primeira coisa que eu quero já propor aqui para vocês, pega o celularzinho de vocês, coloca no modo não perturbe. Coloca no modo não perturbe para que nenhuma distração, ó, não perturbe. Ativa aí, ó. E quem ativou, coloca aí no chat. Carol, já ativei. Por que isso, Carol? Porque esse é um dos códigos que eu quero passar aqui para vocês hoje, que quando eu adquiri esse hábito de colocar o meu celular no não perturbe, a minha vida ela mudou. Um simples ato de apertar um botão no meu celular fez com que eu mudasse a minha vida, literalmente. E por que isso? Porque às vezes a gente acha que o inimigo ele deseja destruir a nossa família, que ele vai fazer só quando acontece coisas grandes, né? Coisas que você fala, por exemplo, ah, eu bati o carro. Realmente algo, né? Que, meu Deus, olha só o inimigo trabalhando na minha vida e ele me fez bater o carro ou bateram no meu carro. Aí você enxerga o inimigo. Mas você sabe qual que é a verdadeira realidade? É que o inimigo, o que ele mais quer é que você esteja distraída. E a distração, ela começa naquilo que está na sua mão 24 horas por dia. Quem aqui, sejam sinceras, tá? Eu não tô aqui para julgar ninguém, pelo contrário, eu quero abrir os olhos de vocês, assim como eu tive um despertar. Eu falo para vocês que quem me conhece há 2 meses atrás não me conhece mais, porque a Carol de 2 meses atrás não é mais a mesma de hoje. Hoje eu enxergo a minha vida, hoje eu enxergo tudo com outro olhar. Carol, mas como que foi essa mudança?
foi buscar conhecimento da palavra. Nossa, Carol, mas você já não era cristã? Você já não tinha esse conhecimento? Eu achava que eu tinha. Você conhecer Deus pelo que os outros falam, pelo que os outros te ensinam, é muito, mas muito diferente de você ir atrás da fonte e de você conhecer pela sua experiência com ele. Então, as pessoas que me conhecem há um tempo atrás, elas acham que elas me conhecem, porque hoje eu sou outra pessoa. E o inimigo, né, aquele ditado, eu até fiz um vídeo sobre isso, mente vazia é oficina do diabo. Quem já ouviu essa frase? Coloca aqui no chat para mim. A mente vazia, ela é oficina do diabo. Essa é a maior mentira. Porque olha só, que uma coisa já liga na outra. O que que eu falei para vocês? Coloca o celular no não perturbe. Quando eu fiz isso, isso mudou completamente a minha vida. Sabe por quê? Porque eu consegui silenciar. E quando você silencia, você consegue ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz de Deus, ela é suave. Se você vive num ambiente barulhento, e eu não falo barulhento no externo, eu falo no interno. É você ficar com mil. Sabe quantos pensamentos a gente consegue? Vamos ver quem chuta aqui. Quantos pensamentos a gente consegue produzir em um dia? A sua cabecinha aí, ó. Quantos pensamentos ela produz em um dia? Quem chuta, coloca aqui no chat pra mim. Quem ousa chutar algum número? E ó, antes de qualquer coisa, eu amo café. Quem aí tá com o seu cafezinho? Mostra aí pra mim. Liguem a câmera de vocês para eu ver vocês. Eu amo um cafezinho. Quem aí tá com um cafezinho? Aqui eu tô vendo, ó. A Márcia tá com o cafezinho, a Dani, a Carol Veríssimo. Patrícia, tá com o cafezinho, Patrícia? Olha a Mari ali, ó. A garrafinha dela igual a minha. Ei, coisa boa. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Ô, Denísia, a Marilice. Isso é um cafezinho ou é um chimarrão? Chimarrão, né? É assim que fala? Chimarrão, a Maria Eduarda tá com o cafezinho. Deixa eu ver quem mais. Tem muitas de vocês que estão tímidas aí, né? A câmera desligada. Podem ligar a câmera, meninas. Ó, eu falo que antes de ser mentora, antes de ser qualquer coisa, mesmo que aqui tem algumas mulheres que ainda não são mentoras, antes de qualquer coisa, eu entendo vocês porque a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é dona de casa, a gente é esposa. Então, assim, se você ainda tiver de pijama, o dia tá começando. Eu super entendo. Se o seu filho tiver pendurado aí em você, eu super entendo também. Ó, a Marcinha com o filho dela, um cachorrinho. Que coisa boa. Mas, ó, deixa eu colocar aqui o meu cafezinho pra gente poder, pra gente poder ter esse momento. E eu vou fazer a leitura aqui para vocês hoje da palavra, mas deixa eu ver aqui. Vocês estão comigo? Colocaram o celular no não perturbe? Estão aqui realmente com o coração aberto? Vocês estão comigo? Vamos fazer um brinde aqui de café, ó. Um brinde ao despertar. Quem quiser tirar uma foto e depois postar lá no Instagram, eu vou repostar vocês e eu vou fazer a minha aqui também, ó. Eu vou fazer um vídeo aqui. E vocês vão colocar assim, ó. Vocês vão fazer uma foto e vocês vão escrever assim, ó. Eu despertei, porque eu tenho certeza que depois dessa aula vocês serão outras mulheres, com outra visão, com outra visão do que é o propósito, tá? Eu tenho certeza disso. Vocês podem só tirar a foto e no final da aula, se fizer sentido para vocês, vocês postam e me marcam lá. Tá? Eu vou fazer aqui a minha, ó, e eu vou postar, eu quero ver vocês postando também, ó. Eu despertei. Deixa eu pegar aqui e dar um sorriso para quem quiser tirar foto. Vocês não tiraram falando, não, né? Vão tirar agora, vai. Eu despertei.
tirem a foto de vocês. E esse movimento, ele nasceu no meu coração, ele foi extremamente guiado por Deus. E eu acho que é até importante falar sobre isso, que eu não tô aqui para vender nada para vocês e nem tenho intenção disso. Tem algumas meninas mentoras, né, que estão aqui, algumas mulheres mentoras, que elas fazem parte da minha formação de mentoras. E quando Deus colocou no meu coração para fazer essa aula, eu falei, tá, eu vou fazer ali com as meninas que estão comigo, da Maestria Perpétua, que elas têm alguns encontros ao vivo ali comigo. Esse daqui não estava no nosso projeto, mas eu falei, então vou colocar elas. Mas aí Deus colocou no meu coração, não, você vai convidar as mentoras, você vai fazer um vídeo, exatamente como eu fiz. Você vai fazer um vídeo, você vai postar no Reels aberto para qualquer pessoa que queira participar. E nesse mundo do digital, quando você vê alguém fazendo, você já pensa, ah, é uma estratégia. Ah, ela vai querer me vender algo. E não, tá, gente? Eu realmente estou aqui obedecendo a Deus e eu não tô com intenção nenhuma de vender nada para vocês. E, inclusive, eu não estou mais atuando como mentora no MSA. Então, eu não estou mais vendendo MSA. Vocês podem ficar despreocupados. Ah, eu vou marcar a Carol, depois a Carol vai fazer um pitch de vendas. Não, eu literalmente não estou vendendo nada nesse momento. Está nascendo um projeto totalmente guiado por Deus. Está nascendo um projeto, né, da minha mentoria, daquilo que tá nascendo realmente, né? Por isso que eu ainda não fiz nada. Eu tô realmente orando, pedindo direcionamento para Deus, porque eu não quero fazer nada pelo dinheiro. Eu não quero criar algo porque, nossa, isso daqui vai revolucionar o mercado, eu vou ganhar muito dinheiro. Não. Eu estou orando e pedindo para Deus me guiar. O que que Deus quer de mim? O que que você quer de mim, Deus? Bom dia, Carol, tudo bem, meu amor? Aqui a Annelise falou, inclusive, Carol, eu não sou sua aluna. Exatamente. Tem várias pessoas aqui, a maioria não são minhas alunas, a maioria são mentoras, e só queria deixar bem claro para vocês, tá? Que a minha intenção aqui não é vender nada, é transbordar na vida de vocês. Quando eu falo para vocês que eu despertei, que hoje eu sou uma nova mulher, que hoje eu sou uma outra pessoa, e eu falo recente, tá? Coisa de um mês para cá. Eu quero realmente trazer esse despertar para vocês também. Porque quando a gente trabalha lidando com pessoas, quando a gente trabalha sendo instrumento de Deus, não é só você ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. Vai muito, muito além disso. E hoje eu quero falar para vocês sobre o despertar, né? O que é o verdadeiro propósito. E voltando pelo que eu estava falando com vocês, uma amiga me mandou porque vi que você ia transbordar. Entendo que vem de Deus. Glória a Deus, fico muito feliz. Eu não sou sua aluna, te acompanho há muito tempo e lhe admiro. Seja bem-vinda, Cássia. Então, meninas, mente vazia, a oficina do diabo, mentira. O diabo, ele quer que você esteja distraída. Ele quer que você esteja ocupada demais, pensando na estratégia que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, pensando no lançamento que você vai fazer, no criativo que você vai criar e que você vai atrair mais pessoas para o seu WhatsApp, que vai colocar dinheiro no seu bolso. Ele quer te ocupar com muitas coisas que te afasta daquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Quantas vezes você, no meio da correria do dia a dia, você parou para silenciar dentro de você, silenciar e ouvir a voz de Deus? Quem aqui tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Sejam sinceras, tá? Porque eu por muito tempo, mesmo sendo cristã, mesmo falando de Deus, mesmo falando de propósito, eu não tinha tempo para isso aqui. Isso aqui não consegui, eu não conseguia encaixar na minha correria, no meu dia a dia. Aqui eu vejo que a gente está em quase 100 pessoas aqui ao vivo e poucas pessoas colocaram aqui no chat que tem esse hábito de ler a Bíblia. Eu adquiri esse hábito há pouco tempo.
e faz muita diferença no meu dia a dia. Eu não tenho o hábito de ler todos os dias. Eu, depois que o Senhor me despertou para esse novo tempo, eu leio na hora que estou tomando café com Jesus. Eu falo que o café, ele me traz vários sentimentos, né? E assim, ó, unir isso aqui com um cafezinho, porque assim, qual que é o hábito do brasileiro? Tomar um café, não é? Todo mundo, quem aqui quando acorda, coloca no chat. Quem aqui quando acorda, primeira coisa pra realmente acordar, porque senão parece que a pessoa ainda tá, né, a alma não voltou pro corpo, é isso aqui, ó, o cafezinho. Quem aqui só desperta depois de tomar um cafezinho preto? Muita gente. Agora, o seu café, ele alimenta a sua carne. Se você souber a grandeza e o quanto isso vai fazer você crescer, desenvolver uma intimidade com Deus, quando você une o café que ele vai alimentar a sua carne com aquilo que vai alimentar a sua alma, o seu espiritual, a sua vida, ela muda, você desperta. Você começa a viver a verdadeira identidade, o para que Deus te chamou. Eu quero falar sobre o verdadeiro propósito, mas antes eu quero te perguntar: você, mentora, você que todo dia enche a sua boca para falar sobre propósito, ai, porque Deus me chamou, porque o meu propósito é mudar vidas, eu quero ensinar você a ganhar dinheiro, eu quero te ensinar. Eu quero que você coloque aqui para mim, do fundo do coração, quando eu falo para você, propósito. O que é o propósito para você? Coloca aqui para mim no chat, de coração mesmo. E quem não tiver uma resposta, pode colocar, Carol, eu realmente não sei, mas eu quero que todas vocês digite algo aqui no chat. O que é o verdadeiro propósito para você, mentora? Coloca aqui para mim. Leio com café todos os dias, se deixo para depois, às vezes não faço. É uma forma de priorizar Jesus no meu dia. Exatamente. Aqui a Carol falou transbordar na vida da pessoa. A Vanessa falou, de fato, eu não sei ao certo. E a Patrícia falou, o propósito é sobre o meu próximo, sobre servir. A Rosângela colocou transformação de vida. A Pri colocou, meu propósito é ver outras mulheres vencendo e conseguindo voltar a se reconhecer. A Patrícia, assim que eu acordo, já coloco uma pregação enquanto faço as coisas. Aí, quando vou tomar meu café, leio a palavra. A Dani colocou cumprir a vontade de Deus e transbordar. A Elaine colocou é tudo aquilo que eu faço esteja alinhado com o que Deus quer para mim. A Mariana colocou também não sei ao certo, até evito usar essa colocação. A Carol colocou curar em outras pessoas o que Deus curou em mim, transformar dor em crescimento nos outros. Conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Sabe o que é engraçado? É muito bonito ver tudo que vocês falam sobre propósito, porque quando a gente lê, quando a gente olha para o que vocês estão falando, realmente faz sentido, é aquilo que Deus quer para nós. Mas vamos ir para a prática? Vamos ir para a prática. E eu quero, assim, ó, do fundo do meu coração, que tudo que eu fale aqui para vocês, vocês não enxerguem com maus olhos. Eu quero realmente que você desperte. E o nosso cérebro, eu acho que vocês podem começar a enxergar, porque foi assim que eu mudei a minha vida, começar a enxergar o cérebro de vocês como um vilão. Quando você entende isso, você para de ouvir o seu cérebro. O seu cérebro ele é preguiçoso, ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer gastar energia, e o cérebro, ele é baseado às suas vivências, a tudo aquilo que você já viveu. Então, se eu chego em você e eu falo algo que você nunca acessou, o seu cérebro, ele já vai jogar em você de que aquilo ali não é real, aquilo ali é impossível, que você nunca vai conseguir acessar. Por quê? O seu cérebro grava isso aqui é um código poderoso. O seu cérebro, ele é baseado naquilo que você já viveu.
Então, uma coisa que você não viveu ainda, para o seu cérebro é difícil acreditar que aquilo vai acontecer. E quando você entende que o seu cérebro ele é seu vilão, você não vai dar ouvidos para ele. Então, quando você tem um projeto de fazer algo novo, automaticamente o seu cérebro rapidamente já joga para você. Isso aí não vai dar certo. E quando você tem a sabedoria que se chama metacognição, pensar acima dos seus pensamentos, entenda, o seu cérebro, ele sempre vai pensar de forma rasa, porque ele é moldado às suas vivências. Então, quando você pensa acima dos seus pensamentos, é a metacognição, pensar acima dos seus pensamentos, você entende que o seu cérebro ele não sabe de nada. O seu cérebro, ele não quer gastar energia, o seu cérebro, ele é preguiçoso. O seu cérebro, ele sempre vai te fazer parar quando ele vê algo que é arriscado, que talvez você não consiga. Ele prefere muito mais falar para você, para aqui antes mesmo de começar, do que vá em frente, eu tô com você. Agora, o coração, ele é o futuro. O coração é aquilo que você nunca viveu, mas ele sabe que você pode, porque você, quem somos? Quem é você? Quando eu te pergunto, quem é você? O que que vem na sua cabeça? Coloca aqui no chat para mim. Quem é você? Quem é você, Dani? Quem é você, Fabiana? Quem é você, Patrícia? Quem é você, Gisele? Quem é você, Maria Eduarda? Quem é você, Marcinha? Quem é você? A Marlice colocou sonhadora. A Leide colocou forte e corajosa. Bom dia, Dani. Quem é você? Sou imagem e semelhança do Criador. Era essa a resposta que eu queria. A Patrícia colocou: eu sou imagem e semelhança do Criador. E não só a Patrícia. Eu e todas vocês somos imagem e semelhanças do Criador. Somos imagens e semelhança do Criador. E muitas vezes você ainda não sabe quem você é. Você sabe por quê? Você está aceitando ser o que os outros falam que você é, o que as pessoas impõem sobre você. Então, muitas vezes, você nem sabe quem você realmente é. Mas se fulano falou que você é uma pessoa teimosa, você acredita naquilo ali. Se fulano falou que você é uma pessoa determinada, você acredita. Só que nisso você aceita que as pessoas moldem você. E você é imagem e semelhança do Criador. Só que tudo que você viveu na sua vida, na sua infância, tudo que você viveu até hoje, tudo aquilo que você carrega, está moldando a pessoa que você é hoje. E como que você vai se tornar o mais próxima de Cristo? Como que você vai se tornar? Você vai realmente ter a verdadeira essência, porque você é a imagem e semelhança do Criador, mas você está sendo moldada por outras pessoas. Como que você vai conseguir ser realmente quem ele quer que você seja? Como que você realmente vai entender o que é o verdadeiro propósito? Quando você se tornar mais íntima dele, quando você ler a palavra, que é o manual de vida. Não tem como você ter intimidade com alguém que você não conhece. Vocês, quem aqui, só de me acompanhar ali na rede social, porque eu acredito que todas vocês que estão aqui me acompanham todos os dias. Quem aqui já se sente minha amiga? Já se sente assim próxima a mim, só de me ver ali todos os dias? Se você não tem esse sentimento, coloca aqui também. Mas quem aqui me viu poucas vezes pessoalmente e às vezes nunca me viu pessoalmente e tem esse sentimento de proximidade, de ser amiga. Nossa, quando a Carol posta a casa dela, eu me sinto lá tomando um café com ela. Vocês sentem isso? Mas posso falar a verdade aqui para vocês? Vocês não conhecem 10% de quem é a Carol Ranu. Sabe quem que me conhece verdadeiramente? A minha irmã, que cresceu comigo, o meu esposo, que vive comigo 24 horas por dia, os meus filhos.
Então vocês acham que me conhecem porque eu compartilho 1% da minha vida todos os dias ali na minha rede social. Mas vocês não conhecem nem 10% de quem é a Carol. E olha que louco que eu vou falar para vocês. Como que você se diz íntima de Deus se você não dedica 30 minutos do seu dia para ler a palavra? Como que você se diz filha? Porque filhos nós somos, mas um filho que entende que tem intimidade com o pai para orar e pedir e ele ouvir, para ouvir a voz dele, se você não o conhece. Isso daqui doeu em mim. Quando eu tive acesso a esse código, isso aqui doeu em mim demais. Porque eu falei, meu Deus, que hipocrisia. Eu tô lá, as pessoas me veem como uma mulher cristã, as pessoas me veem como alguém que tem um propósito, porque eu transformo, eu tenho mais de 15 mil alunas, eu transbordo na vida das pessoas através do conhecimento. Mas quem era eu que não tinha intimidade com ele? E eu ainda estou em construção. Porque a intimidade, ela é uma construção, ela não é do dia para a noite que você vai construir. E olha que louco, porque em tão pouco tempo que eu estou vivendo essa verdadeira intimidade com ele, eu já sinto a minha vida completamente transformada. Eu já sinto uma mudança no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, que inclusive Deus me incomodou e eu não faço mais aquilo que eu fazia. Aqui vocês até colocaram, Carol, você não faz mais parte da mentoria, você pode falar sobre isso? É exatamente o que eu tô falando aqui para vocês. Não, não tô falando que é errado, não. Eu entendi que o verdadeiro propósito não está em você se preocupar com aquilo que entra no seu bolso. Porque eu vejo muitas pessoas falar sobre propósito, mas a verdade é que você só está preocupada com o dinheiro que entra no seu bolso. Eu não estou falando isso para ofender ninguém, porque eu já fui essa pessoa. Eu estou aqui para despertar em você o que é o verdadeiro propósito. É você entender para que Deus te criou, para que ele te chamou. E muitas pessoas usam essa palavra, o verdadeiro propósito, porque elas acham essa palavra bonita. E virou uma moda no mundo do digital, no mundo das mentoras. Pessoas que nem sabem o que é propósito e elas usam isso para vender. Se você não se encaixa nisso, amém. Eu não tô aqui falando, generalizando, tá, gente? Pelo contrário, eu estou aqui porque se você é mentora, se Deus te chamou para isso, esteja próxima dele para ele entender o que ele realmente quer de você. Deus não te chamou para ser mentora, para somente mudar a sua vida, colocar dinheiro no seu bolso e só isso. Não. Tem realmente o verdadeiro propósito por trás disso. Tem pessoas que colocou aqui, ó, ranço de ouvir de propósito entre as mentoras. Por que esse ranço? Eu já vou explicar para vocês. Não significa que você não pode usar essa palavra, mas você precisa saber o que é o propósito antes de usá-la. Infelizmente, falta muita verdade no digital hoje em dia. Realmente é verdade. O digital, eu sempre falei isso, e é um pouco pesado, mas esse mundo do digital, ele é muito podre. E sabe por que ele é muito podre? Porque é raro você ver uma pessoa que realmente tem propósito naquilo que ela faz. A maioria das pessoas querem ganhar dinheiro a todo custo, e isso ela passa por cima dos seus princípios. E eu já quero convidar vocês, quem aí tá com a Bíblia? Eu já quero convidar vocês a pegar a Bíblia de vocês, porque a gente vai ler Provérbios. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Tá muito pesada essa aula? Tá muito pesada? Se tiver, vocês falam que eu pego um pouco mais leve, porque eu não quero afastar vocês, pelo contrário. E é até engraçado, eu sempre ouvi isso. Tem igrejas
que os pastores, eles têm medo de pregar a verdade e os membros da igreja sumir, nunca mais aparecer ali. Mas a verdade, ela tem que ser dita. E você precisa entender que tudo que eu estou passando para você é para que você abra o seu coração e, exato, a verdade ela confronta, mas ela transforma. A Dani falou tudo. Se você está se sentindo confrontada, se o que eu estou falando aqui está te doendo de alguma forma, faça uma oração quando a gente encerrar essa aula e fala para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me mostre o verdadeiro propósito. Assim como a Carol despertou, eu também despertei nessa aula. E eu quero que o Senhor esteja comigo daqui para frente. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Muito necessária. Quero pesado mesmo. Então tá bom, não vou pegar leve. Deixa eu ver o que mais vocês estão colocando aqui. Era o sinal que eu precisava, eu gosto assim. Está sendo uma benção, a verdade liberta, tá perfeito, Carol. Fale sempre a verdade e ela vos libertará. Não, Carol, a gente precisa ouvir. Deus colocou no seu coração, quebra o pau. Glória a Deus. Então, vamos lá. Orei exatamente por isso ontem, por isso acordei e nem pensei em entrar aqui. Glória a Deus. Estou muito feliz. Muito feliz. Eu vi aqui que a gente atingiu o limite de 100 pessoas e eu acredito que tem mais pessoas querendo entrar, só que o Zoom tem o limite de 100 pessoas e eu tinha esquecido disso. Mas essa aula, eu sei que está aqui quem realmente era para estar. Vamos ler a Bíblia? Quem aqui está com a Bíblia? Coloca aqui amém. Quem está com a Bíblia aí, coloca amém. Eu tenho duas Bíblias que eu gosto muito, que eu vou até indicar para vocês. Essa daqui foi um presente de aniversário de um amigo meu, que inclusive Deus colocou agora no meu coração de convidar ele para vir aqui trazer uma palavra para vocês. Ele é uma pessoa muito abençoada. Essa Bíblia, ó, ela tem um espaço de para colocar mesmo, sabe, de reflexão, né? É uma Bíblia de estudo, então é ler e ela tem um espaço para deixar de reflexão. E eu tenho essa Bíblia que eu ganhei ela em meados de 2018, 2017, 2018. Eu ganhei de uma amiga, tenho até uma dedicatória aqui, ó. E essa Bíblia, ela tá até algumas páginas rasgadas, ela tá um pouco sujinha, porque por muito tempo ela ficou aqui, ó, sabe? Guardada de qualquer jeito, deixada de lado. Eu nunca pegava essa Bíblia. Ela é minha pequena Bíblia de oração. Eu gosto dela, inclusive é ela que eu vou ler aqui para vocês, porque ela tem uma linguagem moderna. E muitas vezes a gente acaba perdendo o hábito, a vontade de fazer a leitura, porque a gente acha que a gente não entende. Quem já sentiu isso? Carol, eu não leio a Bíblia porque quando eu leio eu não entendo. Quem já sentiu isso? Olha só, muita gente falando eu. E eu também fui essa pessoa, mas agora eu vou falar um segredo aqui para vocês. Um segredo, tá? Toda vez antes de fazer a leitura, faça uma oração de puro e sincero coração, uma oração curta. Deus, abre os meus olhos, tira as minhas vendas, me dê discernimento, me dê sabedoria, porque eu quero entender aquilo que o Senhor quer para mim. Então, por favor, Pai, abre os meus olhos, que eu consiga realmente entender a tua palavra. E eu quero fazer um desafio aqui com vocês. Quero fazer um desafio. Quem gosta de desafio, coloca aqui para mim. Quem gosta de desafio? Vocês gostam de desafio? Então vamos lá. Eu quero fazer um desafio de 31 dias aqui com vocês. E não sei se vocês sabem, mas o livro de Provérbios, ele contém exatamente 31 capítulos. Olha só que engraçado, 31 capítulos, ou seja, um capítulo por dia. Então, a gente vai fazer esse desafio de ler Provérbios por 31 dias, um capítulo por dia. Vamos começar então hoje com o capítulo primeiro.
Todos estão aí com a Bíblia aberta. Eu vou ler e aí a gente vai falar sobre essa leitura, tá? Amém? Gente, como que tá na cidade de vocês? Aqui tá um frio. Antes da gente ler, deixa eu já perguntar uma coisa. Quem aqui mora em São Paulo ou região? Porque Deus colocou no meu coração e tô sentindo o desejo de fazer um café com vocês pra gente ter esse momento. Ô, Glória! Deus está trabalhando de uma forma que eu fico, como que eu vou fazer isso? Ele fala, só vai. É dar o passo que Deus coloca o chão, não é assim? Então, assim, eita, glória a Deus. Eu imaginei que não ia ter quase ninguém. Olha só, todo lado em Barueri, glória a Deus, glória a Deus. Não é, nada é por acaso, né? Sorocaba é do ladinho, é mesmo, Márcia. Do ladinho. Bragança Paulista, Rio Claro. Ó, Deus colocou no meu coração a Patrícia de Franca, a Bruna São Carlos, a Prita aqui do lado também. Então eu vou organizar. Amém? Eu vou organizar e não fique triste quem não puder participar, porque a gente pode transmitir ao vivo. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas a gente dá um jeitinho, tá bom? Dá pra gente transmitir ao vivo pra vocês não perder. Ah lá, o Paulo ajuda, glória a Deus. Deus colocando já os seus filhos pra somar aqui e transbordar para vocês, tá bom? Quem não consegue estar no presencial, a gente vai continuar com esse encontro aqui ao vivo. Vamos fazer a leitura então? Vamos lá. Em primeiro Provérbios, olha só o título aqui: Propósito. Eita, glória a Deus, eu nem tinha visto isso, viu? Vamos lá. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, foi escrito por Salomão. A gente vai ler aqui o primeiro. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. E aqui, eu já vou começar aqui no. Cadê, meu Deus? Perdi. Essa Bíblia aqui, ela é muito boa, mas ela é muito pequena e mesmo de óculos eu não estou enxergando direito. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Eu até grifei essa parte. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para ser o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue.
Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Olha essa palavra, gananciosos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede a si mesmo e se destrói. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças, nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Esse daqui é muito forte, acredito que vocês já ouviram. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. E encerramos por aqui o primeiro capítulo de Provérbios. Isso aqui é forte. Amém? Isso aqui é muito forte. E falando sobre o temor, quando a gente fala do temor de Deus, quando a gente fala do temor de Deus, às vezes a gente acha que temer a Deus é ter medo dele. E tudo que você, todos os seus relacionamentos, porque para você ter intimidade com Deus, você precisa ter um relacionamento com ele. E todos os seus relacionamentos, seja com uma amiga, seja com seu marido, seja com seu filho, seja com seu irmão, todo relacionamento, você traz com você no seu inconsciente a experiência que você tem com as pessoas que você se relacionou desde a sua infância. Então, quem aqui, coloca no chat para mim, quem aqui teve um pai muito duro, um pai muito duro, muito rígido, que para te corrigir, ele era muito rígido. Quem aqui teve um pai duro? Olha só, muitas pessoas colocando eu. E quem não teve um pai presente, teve um pai ausente? Coloca, eu tive um pai ausente. Seja por o pai já ter falecido ou por ter o pai ali, mas ele era ausente. Aqui algumas pessoas, fui abandonada pelo pai, meu pai era ausente, sendo presente. E quando a gente fala sobre pai, até é algo que me machuca porque, para quem não conhece a minha história, eu perdi a minha mãe aos 4 anos e o meu pai, ele era presente, mas ele foi um pai ausente.
O meu pai, ele era alcoólatra. Eu cresci vendo meu pai agredir a minha mãe enquanto ela era viva. Aí, quando minha mãe faleceu, o meu pai agredia a minha tia, agredia a namorada dele. Eu cresci dentro de um lar onde tinha muita violência. Meu avô bebia, o meu pai bebia. E eu cresci assim, ó. Tanto que hoje, quando às vezes o meu esposo ele fala com um tom de voz um pouco mais alto com o meu filho, eu já fico nervosa porque eu vim de um lar onde tinha muita agressão, muita briga, enfim. Por que que eu tô perguntando isso sobre o pai de vocês? Porque Deus, ele é nosso pai. E muitas vezes você olha para Deus como um pai duro, um pai que só quer te punir, um pai rígido. E por que isso? Porque você está se baseando nos relacionamentos que você teve com outras pessoas, com o pai que você teve. Só que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas temer a Deus não significa ter medo dele, significa honrá-lo, reconhecer a sua majestade. Eu até anotei isso. Vivemos em uma geração que muito se fala sobre o amor de Deus, mas pouco sobre a reverência que ele merece. A intimidade saudável combina amor e temor. Aproxima-nos com confiança, mas também com profundo respeito. Quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos a sua grandeza. Então, quando você entende que o temor a Deus não é ter medo e sim honrá-lo, a gente já entra ali nos mandamentos, né? Qual que é o primeiro mandamento? Coloca aí para mim no chat. Qual é o primeiro mandamento? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E agora eu vou fazer uma pergunta que vai doer, não precisa nem responder. Eu só quero que você reflita sobre isso durante o dia todo hoje. Se o primeiro mandamento, nossa, eu tô sentindo a presença de Deus. Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, por que que você tá amando o dinheiro em primeiro lugar? Por que que você tá colocando o dinheiro no seu coração? Ei, meu Deus, eu vou ser cancelada aqui hoje. É difícil obedecer, viu, gente? É difícil. É difícil obedecer quando Deus falou pra mim, Carol, você vai fazer isso e eu não vou, e ele, você vai. E eu tô obedecendo. E você sabe que quando você, por exemplo, hoje, na Bíblia fala que maior é aquele que serve. E eu tô aqui servindo vocês hoje. E a maior herança não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é riqueza. É aquilo que vem do céu. E muitas vezes a gente, e isso, tá? Isso aqui é uma coisa que já vem desde a nossa infância, dos nossos antepassados. A gente está acostumado a colocar o dinheiro no nosso coração. O coração, ele tem que ser o mais puro. E o coração, Carol, como que eu faço para ter um coração puro? É diário, é todos os dias. Assim como você escova o dente, assim como você lava o cabelo, assim como você toma banho e passa o sabonete nas partes do seu corpo, que se você não passar, o que acontece? Cheira mal. Se você não faz a sua higiene todos os dias, o que acontece? Você vai ficar fedida. Assim é o seu coração. Todos os dias você precisa higienizar o seu coração, você precisa fazer uma limpeza nele.
E como que você faz essa limpeza? Você vai orar, você vai pedir para Deus e você vai analisar o que são coisas que mancham o seu coração. Vamos supor que o seu coração, todos os dias, ele é um coração limpo, um coração branquinho. E aí, todas as vezes que você abrir a sua boca para falar mal de uma pessoa, é uma mancha no seu coração. Todas as vezes que você olha para alguém, você julga essa pessoa, é uma mancha no seu coração. Todas as vezes que você é ambiciosa, ambiciosa, isso mesmo, tá? Essa palavra que você ouviu por muitos coaches, por muitos mentores, que inclusive eu mesma já falei. Você precisa ser ambiciosa. Tira essa palavra da sua vida. Ambição, ambição, ó, vou falar aqui uma explicação bem fácil de entender para vocês, ó. Ambição, tá? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Todas as vezes que você abre a sua boca para fofocar sobre alguém, você está manchando o seu coração. O que que é a ambição? Presta atenção no que é a ambição. É um sentimento destrutivo, visto que se opõe à gratidão. Então, a ambição ela destrói, ela se opõe à gratidão, impedindo-se de manifestar no coração. Pessoas ambiciosas, elas mantêm o foco em coisas materiais e são egoístas. Então, quando eu falo para você, não coloque o dinheiro no seu coração, a ambição, ela faz exatamente isso. Então, uma coisa que também suja o seu coração, a amargura. O que que é a amargura? A falta de perdão. Se você não libera, você tem um coração ressentido, tá? A amargura é a mesma coisa que você tomar o veneno, desejando que a outra pessoa morra. Não é engraçado isso? Você toma o veneno e você está desejando que aquela pessoa morra, mas você está se envenenando. Então, você vai higienizar o seu coração todo dia. Toda vez que você for abrir a boca para fofocar, para julgar, para falar mal, você vai repreender. Você não vai fazer. Toda vez que você for olhar para o outro com um olhar de julgamento, você vai repreender. Só que não adianta você sair dessa aula e você falar assim: eu aprendi com a Carol que eu preciso higienizar meu coração, que eu não vou colocar o dinheiro no meu coração, eu aprendi tudo isso. Agora eu vou praticar. Só que aos poucos, todos os dias, por exemplo, amanhã vai ser um dia extraordinário. Hoje, né? Hoje, porque a gente tá começando o dia aqui. Hoje vai ser um dia extraordinário. Tudo que você aprendeu aqui comigo hoje vai estar fresco na sua memória e você vai estar se policiando. Amanhã já vai ter assim, ó, 30% da aula que você já esqueceu. Depois de amanhã, você só vai lembrar de uns 40%. E assim vai indo. Então, por que que você tem que higienizar o seu coração todos os dias? Porque é a mesma coisa do seu hábito aí na sua higiene pessoal. Você precisa higienizar o seu coração. Se você fica uma semana sem lavar o seu cabelo, o que acontece? Ele fica sujo, ele fica oleoso, ele fica fedido. Se você fica uma semana sem tomar banho, aí a coisa fica feia. Aí ninguém aguenta chegar perto de você, porque é natural. É natural. E nós, seres humanos, somos pecadores, somos falhos. Quando você entende que todo dia você precisa disso daqui, se alimentar da palavra, todos os dias você precisa higienizar o seu coração, todos os dias você precisa reservar um tempo para ter intimidade com Deus, quando você entende isso, você começa a viver um outro patamar. Quando o dinheiro ele não fala mais alto na sua vida, você começa a viver de outra forma. E é isso que eu tô vivendo que eu quero trazer para vocês. Eu, Carol, eu abri mão de muitas coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, mas eu já tenho uns 15 dias que eu não tô vendendo nada no meu perfil. Eu simplesmente parei de vender a mentoria.
Eu simplesmente parei de fazer pitch de venda? Parei. Por quê? Eu quero entender o que Deus quer de mim. Eu não quero fazer nada por dinheiro. O dinheiro, ele só é uma ferramenta, mas ele não deve ser o mais importante para você. Se até hoje tudo que você fez foi correndo atrás do dinheiro, começa a rever, porque quando você coloca o dinheiro no seu coração, não tem espaço para aquilo que realmente importa, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Eu passei o dia ontem lendo um livro e eu até, na verdade, não foi só uma página que eu dobrei, ó, para poder ler para vocês, mas eu acredito que se eu for falar tudo vai ficar muito extenso. Mas eu quero convidar vocês, eu quero convidar vocês. A Elaine falou, eu percebi que de fato você está alinhando mesmo o seu propósito. E eu desejo isso para vocês também, sabe? Não façam nada por dinheiro. E na palavra tem um versículo que fala exatamente isso. Não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. E muitas vezes a gente coloca a nossa preocupação somente nisso. A gente se preocupa somente com isso e esquece daquilo que é mais importante. Porque quando você tem a presença de Deus, nada mais importa. Quando você tem a presença de Deus, o dinheiro ele não importa. Você entende que é indiferente para você. Ai, Carol, isso daí é hipocrisia, porque sem o dinheiro eu não compro minha comida, sem o dinheiro eu não tenho conforto. O dinheiro, ele é uma ferramenta. Mas quando você não coloca o seu coração nisso, Deus, ele provê todas as coisas que Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que você precisa se vestir, Deus sabe se você precisa de um carro para poder fazer as suas coisas, Deus sabe tudo isso, ele sabe o que você precisa. O que ele quer e o que ele está te convidando para fazer hoje é que você se preocupe em estar na presença dele. E aí ele vai abrir portas, ele vai te dar oportunidades, ele vai transbordar na sua vida. O financeiro, ele reflete em como você tá com a sua intimidade com Deus, em como você tá com a sua paz, né, o seu interno. Eu falei para Deus que só quero um trabalho que coloquei Jesus como meu sócio, e eu quero que seja conforme a vontade dele. Carol, eu quero entender uma coisa. Então, estamos no erro estando no digital? De forma alguma. Até porque eu estou em construção da minha mentoria, do meu método que eu creio que está nascendo do coração de Deus. E eu não estou falando disso aqui da minha boca para fora, porque eu já poderia ter lançado qualquer coisa se eu tivesse pensando no dinheiro. E eu não estou pensando no dinheiro. Então, o digital é uma das ferramentas mais poderosas para mudar a vida de qualquer pessoa. Mas desde que você entenda, entenda o poder disso e não use o nome de Deus para vender. E não use a palavra propósito pensando somente no dinheiro que entra no seu bolso. É você entender realmente o que é o verdadeiro propósito, não colocar o dinheiro no coração e entender que o digital é somente uma ferramenta. Não colocar o digital acima de tudo na sua vida, assim como eu, Carol, já fiz. Eu trabalhava tanto, eu me preocupava tanto com o resultado com o digital, que muitas vezes eu perdi momentos com os meus filhos porque eu estava presente, mas isso daqui estava roubando toda a minha atenção. Quando eu coloquei o meu celular no não perturbe, hoje eu consigo sentar e tomar um café em paz. Hoje eu consigo me desligar, estar presente com os meus filhos, ter um momento com Deus que antes eu não tinha. Então, o digital, ele é um potencializador, ele é uma ferramenta. O digital, ele é maravilhoso, desde que usado da maneira correta, sem colocar em primeiro lugar, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Deu para entender? Carol, você não vai mais trabalhar com vendas? Jamais que eu vou deixar de vender. Todo mundo vende. Se você trabalha para alguém, você vende sua hora. Se você vende alguma coisa, você está sendo inteligente. Mas venda com propósito. Não venda só pelo dinheiro. Então, eu jamais, eu estou.
vocês estão sabendo aqui em primeira mão. Eu estou criando o meu método, a minha mentoria. Eu ainda vou ensinar as pessoas a trabalhar com digital. Eu faturei mais de 6 milhões, uma pessoa improvável que não tinha, começou do zero, era CLT. Então eu quero continuar com o meu propósito. Só que acima de tudo, eu quero entender o que Deus quer de mim. Vamos lá, que eu vou ler aqui o livro que eu falei para vocês, senão a gente vai estender muito. Aqui em Provérbios fala sobre mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede a de rubis. Então eu quero convidar vocês a serem a mulher de Provérbios. Quem é esta mulher? O que de fato a torna virtuosa? O rubi é uma pedra preciosa, extremamente cara e bonita. Sabemos que quanto mais rara é a pedra, mais valiosa e exclusiva ela é. Do mesmo modo, é uma mulher virtuosa. Sua raridade não é visível, assim como nos rubis, quando ainda não foi lapidados. Olha só o valor da mulher virtuosa. O seu valor, mulher, não está em dinheiro, em ser bem-sucedida ou em uma bela família. Você já sabe que na vida real é muito diferente e que nem sempre as pessoas são felizes como aparenta. Então, o mais raro hoje em dia é a mulher que é feliz em todas as esferas da vida, se valoriza e não negocia os seus princípios para ser aceita pelas pessoas. Meu Deus, isso aqui é forte. A mulher de Provérbios, ela é rara, porque ela dá ouvidos à sabedoria. E só seremos mulheres raras, incomparáveis, quando fizermos os mesmos. Então, eu vou ler de novo, para ficar gravado aí para vocês. Eu vou ler e vocês digitam aí no chat. A mulher de Provérbios é rara, porque ela dá ouvidos à sabedoria. E só seremos mulheres raras e incomparáveis quando fizermos o mesmo. Amém? E em Provérbios 1:20 fala: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Então, isso daqui eu quero convidar vocês a serem mulher de Provérbios. Olha só, eu tô muito feliz com tudo que Deus entregou aqui hoje, muito feliz mesmo. Deixa eu achar aqui o meu caderno, que eu fiz uma anotação ontem. Vou olhar aqui. Quem entrou depois que eu tinha falado, vamos tirar uma foto para você postar e me marcar se fez sentido para você essa aula. E você vai escrever assim: eu despertei. Eu despertei. E ó, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Cadê meu celular, Jesus? Peraí, que o celular tá na minha cara, eu não tô enxergando. Achei. Vamos fazer o seguinte: quem não tirou o print, ó, primeiro, deixa eu perguntar. Vocês gostaram dessa aula? Fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim. Se essa aula fez sentido, se eu machuquei muito, se eu fui muito profunda, ou vocês gostaram? Coloca aqui para mim. Vocês gostaram da aula? Fez sentido para vocês? Amei. Maravilhosa, muito. Fez muito sentido. O que que vocês acham da gente continuar nos próximos 30 dias aí fazendo esse encontro? O que que vocês acham? Vocês querem? Os próximos 30 dias. Como eu falei para vocês que provérbios são 31 capítulos, a gente vai ler um por dia e a gente vai ter esse momento. Então vamos fazer o seguinte: vocês perguntaram aqui
Carol, qual é o livro? Que livro é esse? Eu não vou falar agora qual é o livro. Por quê? Eu vou tirar uma foto. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou tirar uma foto aqui com vocês e eu vou postar lá no meu feed. E aí, todo mundo que comentar vai estar concorrendo a esse livro. Eu vou sortear para vocês. Ah, gostaram? Vocês gostam de sorteio? Então vamos lá. Eu vou tirar uma foto aqui. Eu vou tirar uma foto. Pera aí, que tem que ficar bem bonitinho porque vai pro feed, né? Pera aí. Tirar uma foto. Gente, eu estou me tremendo de tanto frio. Tá frio aqui hoje. Bom, eu vou pensar aqui qual é a foto que eu vou postar. E aí eu vou avisar vocês no grupo. E aí todo mundo que comentar lá vai estar concorrendo a esse livro, tá bom? E também quero fazer um desafio para vocês. Já que vocês gostaram da aula, fez sentido para vocês, eu quero que vocês amanhã tragam duas convidadas. Pode ser qualquer pessoa, não precisa ser pessoa do digital. Uma prima, uma amiga, uma irmã. Vamos alcançar mais pessoas? Eu tenho certeza que Deus quer que muitas de vocês tenham acesso a isso. Deus quer que muitas de vocês desperte. Então, quem não tirou foto ainda, a gente vai fazer uma oração para finalizar. Mas quem não tirou foto ainda, ó, tira a foto e posta nos stories e coloca assim: Eu despertei. Tira a foto, me marca e coloca eu despertei. Tirem uma foto aí. Ó, eu tô sorrindo. Depois vocês tiram eu falando, aí eu saio lá toda torta. Vamos lá então. Vamos fazer uma oração para poder. Vamos fazer uma oração para poder encerrar. E amanhã estaremos juntas. Nossa, deixa eu tirar uma foto agora, porque vocês estão muito bonitas. Agora todo mundo ligou a câmera. Vamos lá. Eu vou fazer um vídeo aqui para pegar todo mundo. Ó, tô fazendo um vídeo. Dá um tchauzinho aí, gente. Vamos ver. Tem quatro abas aqui. Liguem as câmeras para ficar bonito. Aí, boa. Então vamos lá. Vamos fechar os olhos para a gente poder orar e entregar esse dia na mão daquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Então vamos lá. Eterno Deus e Pai nosso que habita nos céus, graças te damos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Pai. Te agradeço, Senhor, por esse movimento que nasceu dentro do meu coração. E eu mesmo com resistência, eu obedeci e eu ouvi a sua voz, Senhor. Eu agradeço, Pai, pelo despertar, despertar dessas mulheres que a partir de hoje elas vão olhar a vida, elas vão entender que propósito vai muito além de ganhar dinheiro, que elas vão conseguir, Pai, ter uma intimidade com o Senhor, que a partir de hoje, Pai, essas mulheres elas tenham uma verdadeira transformação na sua vida. Porque quando a gente fala de transformação, não se trata do financeiro. Transformação, Pai, é quando o Senhor nos ensina a limpar os nossos corações todos os dias. Hoje nós aprendemos, Pai, que amar a Ti sobre todas as coisas é o que realmente importa. Então, que hoje essas mulheres tenham um dia incrível, um dia abençoado, Pai. Que o Senhor possa estar em todos os momentos e que o Teu Espírito Santo esteja direcionando elas em tudo que elas forem fazer. Aquilo que elas olham, aquilo que elas ouvem, aquilo que elas falam, Senhor, aquilo que sai da boca delas, que sejam palavras de vida e não palavras de morte. Que todas as vezes que o inimigo tentar colocar uma palavra de fofoca, de destruição, para julgar alguma pessoa, que o Senhor repreenda, que o teu Espírito Santo esteja guiando elas, Pai. Eu peço que o Senhor vá em encontro na casa de cada uma, Deus. Que o Senhor leve saúde para dentro dos lares, abençoa os filhos, guie, acompanhe eles, Pai, esteja protegendo eles na ida
ida e da volta da escola, no esposo que sair para trabalhar também, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando dentro do lar dessas mulheres, levando paz, Senhor, levando paz e que elas consigam silenciar, porque sabemos que a sua voz, ela é doce, ela é suave, e somente como, quando silenciamos conseguimos te ouvir, Pai. E nós queremos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que a gente consiga, Pai, estar na tua presença em todos os momentos da nossa vida. Que tudo aquilo que tire a nossa atenção, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente enxergue e que a gente possa receber a verdadeira sabedoria que vem dos céus. Deus, te agradeço, Pai, pela minha casa, pela minha família, por todo o movimento que o Senhor tem feito na minha vida, Deus. E eu quero colocar aqui, Senhor, diante dessas mulheres, que o Senhor me use como instrumento, mas que toda a honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Porque eu, Carol, sou falha, sou pecadora, mas eu estou, Senhor, aqui, Senhor, para que o Senhor me use. E eu estou disposta, Senhor, a abrir mão de tudo aquilo que tira da tua presença, tudo aquilo que me tira da tua presença, que o Senhor afaste de mim, Senhor. Entregamos, Pai, esse dia em tuas mãos, que seja um dia incrivelmente abençoado. Isso não quer dizer que não teremos aflições, mas que quando tivermos aflições, teremos paz e tranquilidade, porque o Senhor está no controle de tudo. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento e que a gente não perca a tua presença, essa presença que eu estou sentindo aqui agora, Deus. Que ela possa alcançar essas mulheres e que elas, a partir de hoje, tenham um verdadeiro despertar em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Amanhã, 6h59, eu encontro vocês aqui para mais uma aula, um devocional, né? Vamos fazer um devocional juntas aqui todos os dias. Estou muito feliz, tá? Amanhã a gente vai falar sobre. Vou deixar Deus trabalhar no meu coração o que que a gente vai falar, mas eu já senti aqui de falar sobre produtividade e vamos ver o que vai fluir, tá bom? Beijo, postem lá, me marquem, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquei muito feliz com a presença de todos, tá? Deus abençoe vocês. Beijão.